Pessoal, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma ATPC de Educação Especial. É um prazer estar com vocês na manhã dessa terça-feira. Hoje vamos trazer um tema bastante importante, que é o tema da deficiência física e as possibilidades de inclusão no contexto educacional. Eu sou o professor Jefferson Diego e, para começar, vou fazer minha descrição. Eu sou um homem cis, de estatura alta, tenho 1,82 m, 35 anos, pele morena, uso cabelo cortado à máquina, apresento calvície, tenho barba raspada, aqui no meu queixo dá para ver barbinhas brancas, pelos brancos. Estou usando hoje uma camisa azul escura com botões brancos. No meu braço direito é possível ver uma pulseira e no meu braço esquerdo um relógio. Atrás de mim aparecem as palavras Educação e São Paulo. E hoje vamos receber uma pessoa muito especial para falar desse tema, que é a professora Michele Martins. Ela é PCNP da diretoria de Limeira, professora de sala de recursos, já foi diretora de escola. Então se preparem, hoje vai ser uma manhã de muito conhecimento para vocês. Mas antes de chamar a nossa convidada, e também o Cauê, gente, desculpa, esqueci de falar do Cauê, que é um jogador de rugby que vocês vão conhecer a história dele e o esporte que ele pratica de uma forma tão exemplar. Então fiquem atentos. Antes da gente chamar a professora Michele e o Cauê, nosso convidado especial, vou passar a palavra para a professora Vivian de Almeida, que vocês já conheceram, que é a nova integrante aqui da equipe de Educação Especial da EFAP. Bom dia, Vivian. Seja bem-vinda. Bom dia. Todos sejam bem-vindos. Como o Jefferson já falou, meu nome é Vivian, eu sou branca, cabelo loiro, olhos castanhos escuros. Hoje estou usando uma camisa preta com umas flores brancas. Aparece um colarzinho dourado. E atrás, no fundo, tem uma tela com umas bolinhas. É um fundo padrão, né? Não sei descrever. Fundo decorativo. Decorativo, isso. Obrigada, Jefferson. Brancas e cinzas. Isso, brancas e cinza com umas bolinhas. É um prazer estar aqui de novo. É a minha segunda ATPC, né? Que eu estou retornando aqui para a formação. Bom, vamos lá para a professora Michele, faça sua autodescrição, seja bem-vinda e muito obrigada por participar conosco. Eu começo falando um pouquinho, né? A gente mostra a imagem, a gente pode começar já com o PPT, da imagem de uma ave, muito bonita. Cadê? Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. E é sobre esses direitos e sobre essas potencialidades, esses direitos em diferentes voos que nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã, tá bom? Os direitos das pessoas com deficiência, nós temos amparado a Resolução 68, nós temos a Instrução de 14 de janeiro de 2015, que dão esse amparo para nós, para estar trabalhando com atendimento educacional especializado. Tá bom? E nós temos também a Resolução 25, que fala do atendimento domiciliar, que também é caracterizado, está dentro da educação especial, o interlocutor de Libras com a Resolução 8, tá bom? Todas essas legislações, elas amparam, elas dão base para o nosso trabalho dentro do atendimento educacional especializado. E falar de direito, nós vamos falar do nosso aluno com deficiência. Quais direitos eles têm? Eles têm direito a acesso a escola regular, a classe comum, preferencialmente, tá bom? Então, esse é o direito dele, ele chegar dentro de uma escola e ter acesso àquela escola e aquele conhecimento como todos os outros, tá? O atendimento deve ser preferencialmente no ensino regular, eu falei isso para vocês, né, em classes comuns, e deve ser ofertado o atendimento educacional especializado em contraturno, para esses alunos com deficiência, tá? Nesse caso, a deficiência física que nós vamos falar hoje, tá? E o que é a deficiência física? Nós temos diferentes tipos e definições de deficiência, tá? Que refere-se tanto à completa ou à parcial de um ou mais segmentos do corpo, tá? Acarretando no comprometimento físico, da função física, apresentando sob forma de amputação, ou a ausência de um membro, paralisia cerebral, membros com deformidade, congênito ou adquirido. Essa é a definição de deficiência física, tá bom? Nós vamos ter também como característica a paralisia cerebral, que é
são alguns acontecimentos, tanto né, pré-natal, que é dentro da gestação, perinatal, né, que é na hora do nascimento, e o pós-natal. E o que é essa paralisia cerebral? Ela é caracterizada pelo desenvolvimento anormal das lesões que acontecem no cérebro e que controlam o movimento, o equilíbrio e a postura. Por isso, a gente não pode falar que o PC ele tem deficiência intelectual. O comprometimento que ele tem é no equilíbrio, na postura, tá bom? E no movimento. Então, são essas questões físicas que vão limitá-lo a fazer alguns movimentos ou não fazer alguns movimentos tão importantes dentro do ensino regular. E, às vezes, por ser ter um comprometimento muito físico, que nós vamos ver mais para frente, que tem o espástico, misto e tudo pela frente, às vezes ele é caracterizado como um múltiplo, e não é. Ele é um paralisado cerebral que, com as condições de acesso corretas, eles conseguem ter acesso ao nosso currículo do Estado de São Paulo, tá bom? Eu falei para vocês das causas, agora nós vamos entrar um pouquinho mais falando sobre as causas, que são tanto pré-natais, aí eu vou falar para vocês das infecções, do uso de droga, desnutrição, alteração cardiovascular, todas as questões que acontecem dentro do útero materno, tá? A mielomeningocele, que é a má formação da espinha bífida, e nós vamos ver a espinha e uma bolinha por fora da espinha. Então, ali é uma má formação que aconteceu ainda dentro do corpo da mulher, dentro ainda da gestação. E isso, hoje, tem acontecido cada vez menos por causa do ácido fólico, né, que os médicos hoje falam muito sobre essa questão, e a mulher toma esse medicamento 3 meses antes de engravidar, por isso a importância do planejamento da gestação, né, e depois até ao 3º mês de gestação, que é quando o bebê forma todo o sistema neural e a espinha, que é tão importante para o desenvolvimento, tá bom? Tem também os acontecimentos durante o nascimento, que pode ser a anóxia neonatal, que é a falta de oxigenação na hora do nascimento, e por causa disso ele fica paralisado cerebral, acaba paralisando uma parte do membro dele devido a essa falta de oxigenação, tá? As hemorragias intracranianas, os traumas obstétricos, que é durante o parto, às vezes o uso de fórceps, tá? Isso tudo pode acontecer, e a pessoa, depois daquele momento, ser caracterizado como um PC, um paralisado cerebral. E os pós-natais, pode acontecer, né? Depois. Traumas cerebrais, meningite, convulsões, desnutrição e a hidrocefalia. E nós temos muitos alunos, né, que têm a hidro e aí colocam válvula, que é o acúmulo de líquido no cérebro. Tá bom? Então, Michele, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui que surgiu dos professores. Você usa a palavra congênita e adquirida. Muitos professores ainda não sabem o que significa. Você poderia explicar? E uma outra palavra também, fórceps, parto fórceps. Se você puder explicar, a gente agradece. Obrigado. Falo sim. O congênito acontece dentro do organismo. Tá? Então, na hora da formação, na hora da troca de cromossomos, ou na hora da hora que está dentro da barriga da mãe. Tá? Então, isso é congênito, tudo está acontecendo ali dentro. Então, tem um filósofo que fala que se a gente soubesse o que o bebê passa desde o momento do ato sexual até o momento do nascimento, cada criança que nascesse normal seria considerado um milagre. Então, quer dizer, eles passam por muitas situações, né, por muitos acontecimentos, até a formação do feto propriamente dito. Isso é congênito, é o que acontece antes do nascimento, tá bom? E o adquirido é o que acontece depois. Depois o Cauê vai dar o exemplo para nós, né? A gente trouxe o Cauê para estar falando um pouquinho, que é o que acontece após
né? Eu não sou não aconteceu durante a gestação, não aconteceu na hora do nascimento, mas eu me tornei um PC, eu me tornei um deficiente físico adquirido. Veio em algum momento na minha vida e eu me tornei um deficiente, né? E tudo. Então, ninguém está isento de se tornar um deficiente. Por isso eu falo adquirido, em qualquer momento, tá bom? Qual que foi a outra pergunta também, Jefferson? Congênito adquirido? Qual foi a outra? Era sobre o parto fórceps, mas algumas professoras o parto fórceps. Quando eles usam aquele alicate, tipo um alicate para tirar a criança de dentro da mãe, às vezes a mãe é acometida por parto normal, é colocada para fazer o parto normal, mas ela não tem a devida dilatação para aquela criança sair, né? De maneira natural. E aí eles forçam com o tipo de um alicate mesmo, que eles puxam o bebê. E aí pode acontecer, se não usado adequadamente nessa questão, aí é na hora do nascimento, aí pode se lesionar alguma parte, ou acontecer essa anóxia por muito tempo, a mãe estar em trabalho de parto, a criança entrar em sofrimento, e aí falta-se oxigenação cerebral, tá bom? Bom, nós temos a disfunção motora, que aí a gente pode caracterizar o PC em 3 diferentes disfunção. A flácida, que é aquele PC que é bem flácido, o músculo dele é bem... ele não tem força mesmo muscular, tá? A gente percebe a perca dele muscular, então ele é bem jogadinho mesmo, ele não consegue, tá? Agora, a espástica é o contrário, que é a rigidez dos músculos mesmo, que aí ele entra em padrão, tá? E a mista, que tem aquele PC que é misto, que tem tanto a flácida quanto a espástica. Então, em alguns momentos ele está flácido, em outros momentos ele entra em padrão e fica espástico, tá bom? São as 3 partes. Depois eu falo da topografia da lesão, para a gente caracterizar o deficiente em si. Então, a monoplegia, a gente colocou alguns desenhos aí para vocês. A monoplegia, um membro comprometido, tá? A diplegia, os membros inferiores comprometidos ou os membros superiores comprometidos. Depois nós vamos ter a hemiplegia, que é um lado todo comprometido, tá bom? Depois nós vamos ter a triplegia, que é os membros superiores e um membro inferior, tá? Isso pode ser tanto direito quanto esquerdo. E a quadriplegia, que é o comprometimento dos 4 membros, ok? É muito importante, eu falo da estimulação precoce e do autoconhecimento aos pais, mães, professores, principalmente na idade infantil, ficar apercebido pelo atraso no desenvolvimento psicológico dessa criança, para a gente fazer a identificação. Então, essa criança com deficiência física, ou PC, ela vai demorar a engatinhar, ela vai demorar a sentar, ela vai demorar a andar. Então, existem tempos, né? Aí você fala, até 1 aninho anda, até 10 meses engatinha, até 6 meses senta. E essa criança, ela vai passar tempos mesmo sem esses movimentos, porque ela é comprometida nos movimentos físicos mesmo, tá? Não quer dizer que ela não vai acontecer, tá bom? Pode ser que com muito estímulo e trabalhe com as adaptações corretas, ela venha a se desenvolver, tá? Mas é muito importante que nós estejamos atentos a esses atrasos, tá bom? Atenção nossa para perda ou alteração dos movimentos da força muscular. Tem muitas síndromes que são degenerativas, nós vamos ver mais para frente. O atendimento domiciliar que nós fazemos aqui em Limeira é uma síndrome degenerativa. Então, ele vai perdendo o movimento. Então, se a gente percebe que aquele aluno antes ele pegava no lápis, antes ele conseguia fazer aquele movimento de pinça, agora ele já não consegue mais, você tem que pôr a mãozinha dele em cima da mesa para ele poder pegar o lápis, você entrega o lápis para ele, você vai percebendo as percas, tá bom? Então, essa sensibilidade de percepção é muito importante, também nosso olhar como professor, tá bom? Isso pode acontecer tanto nos membros superiores quanto inferiores, tá? O controle da gestação de risco, isso é muito importante,
né? Por isso que o planejamento gestacional é tão importante, porque aí o médico vai receitar um ácido fólico, vai fazer os exames preliminares, tão importantes para que tenha uma gestação tranquila e sem nenhum risco eminente a primeiro momento, tá bom? A identificação precoce da família, seguida do exame clínico especializado, também favorecem a prevenção primária e secundária. E o agravamento do quadro, porque às vezes a família também não leva para uma estimulação, para ter aquele acompanhamento tão necessário que são as terapias, aí aquele quadro, aquela mãozinha que estava atrofiada, vai cada vez atrofiando mais, fechando mais, então precisa ser trabalhado para que essa criança sofra menos, né? E tenha acesso com mais facilidade ao mundo que a rodeia, né? Não só a escola, mas ao mundo que a rodeia. E agora eu falei para vocês, falei um pouquinho do que é a deficiência e da paralisia cerebral e os seus acometimentos. Mas nós vamos falar também de traumas, que eu falei daquela questão adquirida, né? Quando é adquirido. E para isso, eu trouxe o Cauê aqui hoje, nessa manhã, com muito prazer, com muito, muito prazer mesmo, porque é um deficiente, é um cadeirante, né? E que não olhou para a sua deficiência, e muito pelo contrário, hoje ele conseguiu superar todas as barreiras que a deficiência poderia colocá-lo. Vou apresentá-lo para vocês. É Cauê Borges, a profissão dele é engenheiro do ambiente, ele trabalha na Odebrecht, na parte de engenharia da construção e pratica o rugby, também de maneira bem legal, e ele vai contar um pouquinho para a gente. Ele teve uma lesão, né? Ele vai contar para vocês, mas ele aconteceu, foi adquirido porque ele mergulhou em águas, né, Cauê, rasas, e lesionou a coluna, que a gente chama C5. E aí ele se tornou um cadeirante tetraplégico, né, Cauê? Seja muito bem-vindo e conta para nós um pouquinho da sua história. É um prazer ter você nessa manhã. Bem, bom dia, Michele, bom dia a todos. É isso, Michele. Eu acho que se fosse uma coisa assim, importante para passar para vocês sobre minha vida pós-lesão, que a gente precisa experimentar e precisa compartilhar os nossos ensinamentos. Deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Cauê, eu sou um homem de 32 anos, eu tenho uma pele clara, cabelo curto, castanho. Eu estou vestindo uma camisa polo preta, que é uma camisa polo do time que eu jogo. E estou em videoconferência do meu quarto, né, do meu escritório, para falar aqui com vocês hoje. Então, minha lesão, Michele, ela foi um mergulho em águas rasas, como você falou. Foi um mergulho no mar, então bati a cabeça num banco de areia e lesionei a cervical na altura da vértebra C5 e fiquei tetraplégico. Então, eu sou cadeirante, não tenho os movimentos de membros inferiores e também não tenho o movimento dos dedos da mão e também algum comprometimento dos braços. Eu mexo os braços, mas não tenho a força completa de algumas musculaturas do braço e do tronco, né? Então, é uma lesão bem incapacitante, uma lesão que traz realmente bastante limitação. Ela aconteceu quando eu tinha 17 anos, estava ali para entrar no 3º ano do ensino médio, né? E trouxe muitas questões para mim naquele momento, né? Era um menino que já estava pensando ali em faculdade, em que curso iria cursar. Tinha uma vontade muito grande de fazer engenharia ambiental, era um curso novo naquele momento. Era um menino muito ativo, que sempre gostei muito de esporte. Esporte sempre fez muita parte de minha vida. E, assim, quando aconteceu a lesão, naquele primeiro momento, a gente tem aquele baque e acha que não vai conseguir desenvolver algum dos nossos sonhos, dos nossos planos.
mas uma decisão que eu tomei importante naquele momento, e claro, com a ajuda dos meus familiares, é que eu não ia ficar esperando as coisas acontecerem, meu tratamento, né, estar plenamente concluído, ou ficar em casa esperando, de repente, uma solução para esse problema, que a gente sabe que ainda não existe, né? E aí eu decidi que eu precisava ir tocando a minha vida, independente de não deixar de acreditar que eu poderia ir evoluindo e sem deixar a minha reabilitação de lado. Então, eu prontamente voltei a estudar, mantive o pé firme no meu sonho, que era ser engenheiro ambiental, apesar de que muitas vezes achava que ia ser difícil desempenhar a minha atividade por causa da minha lesão, mas acreditei e resolvi testar, porque era meu sonho, e deu muito certo, né? É claro que eu enfrentei os meus desafios aí ao longo dessa jornada. A engenharia ambiental é uma engenharia que tem muita interação com um ambiente que muitas vezes não é um ambiente adaptado para nós cadeirantes. Sim. Mas eu fui aprendendo como praticar a minha atividade, mesmo com essas limitações, e encontrei no meio do caminho pessoas que compraram essa briga junto comigo. Isso que eu acho que é muito importante passar para eles, né, Michele? Uma coisa que é muito importante depois que acontece um acidente ou quando a gente interage com uma pessoa com deficiência. Primeiro que eu acho que a pessoa com deficiência ela tem que desenvolver essa vontade por experimentar, por tentar, por sempre estar se desafiando. E eu acho que as pessoas que interagem e que têm um poder transformador, como são vocês, professores, na nossa vida, também têm esse dever de não por conta própria, às vezes até numa tentativa de proteger essa pessoa com deficiência, às vezes a gente corre o risco de limitá-los de alcançar alguns desafios e alguns sonhos, né? Então, eu muitas vezes fui em programas de seleção de estágio não selecionado porque, de repente, a minha limitação iria causar algum problema na hora de desempenhar a minha atividade. E, por incrível que pareça, a empresa que me deu a oportunidade foi uma empresa de construção civil pesada, é uma empresa que tem muito pouca adaptação, é uma empresa que, nesse ambiente de obra, né, proporciona muitos desafios para um cadeirante, mas foi uma empresa que comprou a briga, conversou comigo e resolveu testar e experimentar. E, pelo que eu acredito, ficou muito feliz com o desempenho do meu trabalho, tanto que estou nela da época de estagiário até hoje, né? Então, sou muito grato, né? Não só por minha família e por eu ter acreditado em mim mesmo, mas também por essas pessoas que foram passando pela minha vida, não ter me limitado, não ter tomado essa decisão por mim naquele momento e ter proporcionado a oportunidade de experimentar e deu certo, né? Deixa eu contar um pouquinho da minha história no esporte. Eu acho que eu já falei o quanto que o esporte era importante para mim antes da lesão. Eu sempre adorei esporte, principalmente esporte coletivo. Depois da lesão, eu fiquei um tempo sem conseguir desempenhar, até porque me limitou dos esportes que eu fazia, de fazer alguns, até que durante minha reabilitação eu conheci o rugby e foi amor à primeira vista, assim, eu adorei, fiquei logo com muita vontade de desempenhar o rugby, cadeira de rodas. É um esporte muito ativo, né? Um esporte com uma certa agressividade, mas um esporte que quem assiste de primeira sempre pensa, nossa, como uma pessoa com tanta limitação consegue desempenhar esse esporte, mas eu acho que ele é mágico exatamente por isso. Hoje é um esporte dos mais assistidos do ramo de esporte paralímpico. É um esporte que tem uma característica que traz muito do que a Michele está falando, que é um esporte que tem muita diversidade. Então, hoje a gente tem no nosso time P6, a gente tem muitos lesados medulares, como eu, mas de níveis diferentes.
A gente tem pessoas amputadas, a gente tem pessoas com lesões traumáticas. Então, é um esporte que, assim, dá oportunidade para todos, inclusive para mulheres. Mulheres jogam junto com os homens. Então, toda essa interação que o rugby traz é realmente apaixonante. Quando eu vim para São Paulo, eu tive a oportunidade de entrar no Ronins. O Ronins é um time maravilhoso, é um time assim, de pessoas realmente especiais. É um time que foi pensado desde o início, com toda uma visão, com toda uma questão de ética e de comportamental no início. Então, a gente aprende junto com os demais atletas não só a desempenhar o esporte, mas também aprende muitas coisas que a gente traz para a nossa vida. Como se comportar, como usar a sua liderança dentro de campo, como trabalhar juntos, como um time em busca de um objetivo em comum, como estar interagindo com pessoas com outras deficiências, como mostrar para pessoas que a gente tem um grupo grande de pessoas que faz realmente nossos treinos acontecer, que são os staffs, né, as pessoas que nos ajudam no dia a dia, como interagir com essas pessoas, como mostrar para essas pessoas como nos ajudar, né? Então, o rugby é um esporte sensacional, faço convite aí para todos procurarem sobre o rugby, conhecerem, e quando a gente voltar a ter treinos abertos aí até o Centro de Treinamento Paralímpico que temos aqui em São Paulo, e conhecer não só o nosso esporte, como o centro como um todo, que é realmente de ponta e sensacional. Eu acho que vai ser uma experiência muito legal para todos vocês. Com certeza, Cauê. Não tenho certeza, o seu testemunho de vida mostra para nós, professores da área da educação especial, que é possível, né? Que é possível vencer. Houve pessoas que compraram a sua briga, né? Então, assim, os professores, eles percebem o potencial daquele aluno e investem nesse potencial. Houve pessoas que acreditaram em você. Isso te fez ir para frente. Então, nós, como professores, jamais devemos limitar por uma questão de olhar, né? Tem um filósofo que fala assim que pode ter um corpo completamente disforme, mas a alma não é disforme. Quer dizer, eu posso ter ali todo o comprometimento físico, sem mexer a mãozinha, mas o cognitivo está completamente preservado. Então, ele tem condições de aprender e chegar, sim, como você chegou, né? A gente jamais falaria, né? Um paraplégico, um tetraplégico, né? Porque ainda tem comprometimento do braço, numa engenharia da construção, né? Um engenheiro e tudo. Então, imagino o declive, a dificuldade da cadeira e tudo. E isso não foi barreira, nem para você e nem para a empresa. Então, realmente, parabéns por tudo que você tem desenvolvido até aqui. Você realmente é um guerreiro. E também vale ressaltar a questão da empresa de ter dado essa oportunidade. Com certeza, eles ganharam muito em ter você na equipe. Parabéns, viu? Michele, só complementando, eu queria também deixar aqui os meus cumprimentos ao Cauê, né, por essa história belíssima que ele acabou de apresentar para a gente. É importante salientar também que existem hoje legislações que garantem as modificações arquitetônicas, né, para receber as pessoas que utilizam cadeira de rodas, assim como o Cauê e tantas outras pessoas e crianças que a gente está aqui hoje falando nesse ATPC. E queria que o Cauê falasse um pouco, antes de passar para a Michele novamente, para a gente discutir sobre os conceitos. Agora, no último dia 3 de dezembro, nós tivemos a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E hoje se fala muito numa palavra que algumas pessoas desconhecem, que é o capacitismo, né? O não acreditar no potencial das pessoas com deficiência. E, entre outras questões, a questão da nomenclatura ela é bastante utilizada hoje ou modificada para tratar as pessoas em pés de igualdade.
Eu queria saber do Cauê o que ele acha da utilização da palavra cadeirante, uma vez que algumas pessoas acham que esse termo é pejorativo. Então, no seu lugar de fala, Cauê, o que você considera ser pejorativo em relação à nomenclatura? Pessoa que utiliza cadeira de rodas, cadeirante, o que você acha dessa concepção de nomenclatura? Queria ouvir um pouquinho de você. Bem, não é uma coisa que me traz muitas questões a nomenclatura, tá? E eu também não quero ser a última palavra sobre isso. Eu acho que realmente é uma questão que tem que ser discutida. A gente tem que ouvir a opinião de outras pessoas com deficientes. E eu acho que, como a maioria achar que é mais adequado, eu acho que é a nomenclatura que deve ser utilizada. Eu acho que, além da importância da nomenclatura, tem a questão do comportamento. Eu acho que isso me incomoda mais. Eu acho que mais do que como me classificam, né, se é cadeirante, se é pessoa com deficiência, ou se é o PCD, né, eu acho que o importante é que você sente, né, você percebe nesse dia a dia, que você não está sendo tratado como uma pessoa incapaz. Eu acho que essa é a questão. Independente da nomenclatura, você precisa sentir que aquela pessoa não está te classificando como incapaz. Eu realmente ainda não sei qual a melhor forma de classificar, de nomear, mas eu acho que, para mim, o que eu posso contribuir é isso. Assim. Eu acho super válido que se discuta a questão do nome, e até porque para algumas pessoas algum tipo de nomenclatura pode incomodar, mas assim, o meu depoimento é que tomem cuidado da forma que vocês estão transmitindo mais do que a nomenclatura. Tomem cuidado para não estarem com a nomenclatura ou da forma que vocês estão falando, classificando a pessoa como incapaz. Acho que essa é a principal questão. Você trouxe uma questão importante, né, que é a questão das adaptações. Deixa eu fazer um breve comentário sobre isso. A empresa fez, tá? Apesar de eu estar em um ambiente de obra ali, a primeira obra que eu estive foi uma obra de estradas, numa estrada realmente do zero que a gente estava construindo, então tinha nada de questão de adaptabilidade, mas a gente construiu muitas questões juntas, né? Eu como pessoa com deficiência e a empresa como estava aberta a me receber, a gente construiu algumas adaptações juntos. É verdade que a empresa não é porque a gente aceitou o desafio que a gente deve estar em um local em que não proporcione o mínimo de conforto para a gente. Eu acho que isso é importante que a gente diga. E eu acho que em ambientes que não são completamente ideais, como o que eu estava, eu acho que tem que ter uma abertura de se construir junto, né? Então, junto com a empresa, a gente construir o que era preciso, como dava para me proporcionar um certo conforto para estar desempenhando as minhas atividades. Legal. Obrigado pelos seus esclarecimentos, Cauê. É muito importante a gente ouvir de você, né, enquanto lugar de fala. Essa representatividade é muito importante. E aí também salientando que existem diversas leis que garantem, né, a acessibilidade arquitetônica nos espaços públicos. Então, a Lei 5.296 de 2004, de acessibilidade, a própria LBI de 2015. Então, a gente está aí tentando garantir um direito que é imposto pela própria legislação. Vivian? Oi, não, eu só queria compartilhar com vocês o link do YouTube que você compartilhou conosco, o Cauê, do jogo. Então, quem tiver interesse em assistir, eu vou compartilhar aqui no chat, tá? Aí vocês assistam. Qual que é o nome do time de vocês? Que tem 2 times aqui marcados, eu não sei qual que é o nome do seu time. Isso. Eu mandei para você um link de um jogo do último campeonato que a gente participou, o Campeonato Brasileiro. O meu time é os Ronins, né? É o time daqui de São Paulo. E, se eu não me engano, o link que a gente mandou é um link do jogo contra o Minas, time de Minas Gerais. Gladiadores. Gladiadores, desculpa. É um time de Curitiba.
Legal. Então, dando continuidade às nossas apresentações, muito obrigado, Cauê, por enquanto. Michele, a palavra é sua. Bom, aí nós vamos pensar um pouquinho, agora que nós já vimos, né, aonde nossos alunos podem chegar, e muito além, né, não olhando para a limitação somente, sim para as possibilidades, e muito rico essa questão dele ter falado que pessoas compraram a briga dele, pessoas acreditaram nele. E nós acreditamos naquilo que nós estamos trabalhando, né? Quanto mais falar para uma criança você não consegue, né? Ou limitar pela questão física, ou pelo que eu estou vendo, não, eu preciso enxergar além do que meus olhos conseguem ver, né? Porque o que ele não sabe, todo mundo já é visto, né? Na característica, muitas vezes, dos deficientes, principalmente da deficiência física. Agora, o que ele sabe, aí entra a questão do professor de enxergar além, de ver o que o aluno precisa, ok? E para isso, o Estado, ele garante o atendimento educacional especializado, que são os professores no contraturno especializado na área da deficiência, tá? Esses professores, eles vêm suprir as necessidades desses alunos, complementar as necessidades desses alunos. Essa oferta deve acontecer de caráter obrigatório, só que o aceitar e o querer vem dos pais. Essa anuência, quem dá são os pais, tá bom? Então, o objetivo da escola, e nós, como escola, como professor, nós devemos ofertar esse atendimento educacional especializado, que é tão importante para que eles tenham acesso e possam ser trabalhados as suas limitações na sala de recursos, tá bom? De deficiência física, tá? Nós temos alguns recursos disponíveis, nós vamos falar aí do apoio dos professores especializados de salas de recurso das diferentes áreas, tá? Nós vamos falar do professor interlocutor de Libras para os surdos, nós vamos falar do atendimento em classe hospitalar, tá? Que o atendimento da classe hospitalar é caracterizado de acordo com o público que ela atende. Então, se é uma Santa Casa, vai precisar de bastante acessibilidade, então é um professor na área de deficiência física, mas se é no hospital psiquiátrico, vai ser um professor na área da deficiência intelectual. Então, de acordo com a necessidade, o hospital ele solicita a diretoria de ensino e a gente, eles montam todo um processo de uma demanda e nós vendo a necessidade, fazemos visita, vemos a demanda solicitada, o Estado oferece esse profissional para estar ali atendendo a demanda do hospital em si, tá bom? O atendimento domiciliar que eu falei para vocês da resolução 25, que são alunos que não conseguem ir para a escola de maneira nenhuma, porque dependem de um atendimento permanente e pervasivo. Na maioria das vezes, esses alunos, eles têm um cognitivo preservado, mas devido, no caso, uma distrofia degenerativa, foi perdendo os membros, ele fica numa UTI dentro do quarto. Então, ele não pode sair. Então, ele tem enfermeiro, tem o responsável pelo aluno, tem o assistente de enfermagem, todo um aparato, né, para que esse aluno possa aprender de forma segura dentro do seu quarto, dentro do quarto que no momento que o professor entra se torna uma sala de aula, ok? E também tem o profissional de atendimento escolar, que é o antigo cuidador, que para troca, para alimentação, para o que o aluno necessita dentro do ambiente escolar. Aqui em Limeira nós temos 3 empresas que nos atendem, que é a SEJ, a EMC e a Life. São 3 empresas que fornecem todo o material para que esse aluno seja bem assistido dentro do ambiente escolar. Então, desde lenço umedecido, álcool em gel, fralda, tá? Aí eu listo os materiais que todo diretor, toda coordenação pode estar solicitando ao PAE, e o PAE pede ao supervisor dele, né? Porque as empresas que nos atendem no estado são terceirizadas para esse público, tá bom? Bom, aí eu vou falar com vocês
Quem é os responsáveis por pelo público-alvo, né, da educação especial? Michele, antes de você continuar, referenciando os materiais que você utilizou como base para compra dentro das escolas, para o serviço mais adequado aos estudantes com deficiência física, vale lembrar que existe um documento na rede, disponibilizado há pouco tempo, que orienta a compra de materiais com o uso do PDDE paulista. Então, os professores que tiverem interesse em saber quais são esses materiais, podem acessar o site da Secretaria e procurar esse documento que foi aí enviado para todas as escolas, está disponível para que os professores possam consultá-los, tá bom? Obrigado. Sim, esses materiais das salas de recursos, sim. Esse do profissional de atendimento escolar, que é o cuidador, as empresas, quando é feita a licitação com o governo, né, as empresas já sabem que elas devem ofertar o material individual para aquele aluno. Ele não vai mandar coletivo, né, vários lenços umedecidos, não, ele vai usar o próprio PAE, o próprio profissional que está atendendo aquele aluno, vai listar o que ele precisa e vai ser providenciado pela empresa e a empresa leva até a escola, ok? Bom, os responsáveis por esses alunos é toda a escola, né? A escola, a família, o professor, o coordenador, os funcionários da escola, né? Os professores especializados e até os extras, as terapeutas, quem atende esse aluno como um todo. Todos estão envolvidos para que esse aluno desenvolva e para que esse aluno consiga ter acesso ao currículo do Estado de São Paulo, tá bom? E pensando em currículo, a gente fala assim, nós vamos ter que modificar tudo? Não, por isso que eu preciso olhar para o meu aluno e enxergar o que ele realmente precisa, o que é funcional para ele, tá? Então, às vezes, vai ser modificado o tempo da atividade, às vezes é modificado o número de atividades, no caso da deficiência, a forma da atividade a ser feita, tá bom? Então, isso é muito importante. Às vezes eu penso assim, eu tô com deficiente, eu preciso adaptar tudo. Não, eu preciso olhar para aquele aluno e ver qual a real necessidade dele. Para o João, eu preciso de um lápis engrossado, eu preciso de uma atividade específica para ele marcar, porque ele só consegue a apreensão palmar, e tudo eu vou dar exemplo mais para frente da atividade, tá? Então, assim, eu preciso olhar, enxergar o que o meu aluno precisa. E esse olhar, gente, é único. Por isso nós não temos uma flexibilização a toque de caixa. Por quê? Porque o nosso aluno é único. Então, quando eu olho para aquele aluno, para o João, isso e isso dá certo. Para o Joaquim, isso e isso dá certo. Tá bom? Então, eu preciso perceber o que o meu aluno precisa para eu poder providenciar. Tá? E as meninas do atendimento educacional especializado, da sala de recursos, nos ajuda bastante nesse sentido. Elas que fazem essa ponte com vocês do ensino regular. Não existe ensino regular sem sala de recursos. Então, se o meu aluno está matriculado na escola tal, é deficiente físico, é PC, ele deve ser atendido por uma sala, por uma sala de recursos de deficiência física. E o professor que está ali, ele é especializado nessa área da deficiência física. Então, ele vai perceber o que esse aluno precisa e vai enviar para o ensino regular. Porque muitas vezes o acesso que esse aluno necessita não deve ficar na sala de recursos. Na maioria das vezes, não deve ficar. Porque se eu conseguir que ele tenha acesso através desse recurso que eu confeccionei, eu devo levar para a sala de aula, apresentar ao professor para que ele consiga desenvolver, que é onde ele passa o maior tempo, né, na sala de aula e tudo mais. Então, com a ajuda desse professor, com a colaboração do professor da sala de recursos, nós conseguimos, sim, avançar com os nossos alunos, tá bom? Bom, aí eu apresento, já começo nas fotos, apresentando o atendimento domiciliar, que acontece em Limeira. Nós vamos para o 3º ano. Não sei se o pessoal consegue estar projetando, está dando para ver? Esse aluno, ele tem uma síndrome degenerativa, tá? Então, todo o material preparado para ele foi adaptado.
porque ele só mexe o olhinho e tem que ser muito rápido, muito rápido. Atendimento domiciliar, pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Por favor, mais um. Aí, ele tem uma síndrome degenerativa, ele foi aluno da rede, então ele corria, ele brincava, e agora, nesse momento, tem uns 3 anos, ele foi atendido pela prefeitura, depois ele veio para nós, para o estado, com atendimento domiciliar. Esse aluno, ele tem 16 aulas semanais, em 4 de português, 4 de matemática, 4 de ciências sociais e 4 de ciências humanas, tá bom? Então, todo o material eu fui até lá, avaliei o aluno e vi qual a necessidade do Henrique. Quais necessidades que ele tem para eu poder preparar essas atividades para que ele possa desenvolver com o professor. Então, o professor que atende o Henrique é um professor comum, é um professor de língua portuguesa, é um professor de matemática. Aí eu preparei os acessos para que esse professor pudesse aplicar e o Henrique conseguisse dar a resposta, por mais comprometido que os membros até o momento estão, tá bom? Então, por exemplo, foi feito uma placa que nós, da diretoria, nós temos, é só vocês pedirem, solicitarem, que é uma placa de imantada, tá bom? Vocês vão ver na foto dele, ele utilizando. Então, essa placa eu coloquei tanto sim quanto não, para responder, né? E aí eu coloco tanto a questão dele como aí com sim ou não eu posso colocar a continha, eu posso colocar a leitura do texto, posso perguntar se o personagem principal é o José ou é a Maria, eu posso fazer continha de mais, continha de menos, eu posso ter N recursos, desde que centrar em 2 respostas sempre, porque aí ele vai dar a resposta olhando. Se vocês perceberem na primeira foto, eu coloquei 2 pincéis de pintura mesmo, aqueles pincéis de pintura, coloquei fita adesiva e no final tem uma aquelas canetas de retroprojetor, sabe? Então, deu acesso da boquinha dele até o caderno e ele marca. Se o professor precisa no horário, na questão de uma avaliação, o registro dele por escrito, ele vai lá e ele marca. E o marcar dele é um risco. Ele chegou próximo da onde está a sentença, ele vai lá e marca, sem problema nenhum, tá? E quando ele não consegue, por que acontece? Como é uma síndrome degenerativa, então pode acontecer, às vezes ele está cansado, e do outro ano, esse ano ele conseguiu, o ano que vem ele já não consegue, então por isso a gente trabalha muito com 2 sentenças, sim e não, porque ele consegue olhar. Então ele para o olhinho, olha, e aí você sabe que a resposta certa é aquela, é a resposta que ele deu, tá bom? E aí a gente faz alguns combinados com esses alunos que são mais comprometidos fisicamente, né, que só conseguem, têm a quadriplegia completamente comprometido externamente e o cognitivo preservadíssimo, a gente combina. Olha, uma piscadinha para o sim, uma olhadinha para o não, ou levanta o lábio, né, o Henrique ele faz uma caretinha assim. Aí a gente combina, então essa caretinha vai ser para o não. Tá bom? Então, a gente faz alguns combinados para a gente ter a resposta que a gente precisa. Então, por que a sala de recursos é tão importante? Porque é ela que vai confeccionar esses recursos para que o aluno tenha acesso a essas atividades. Tá bom? Por exemplo, a data o professor todos os dias coloca na lousa, vamos supor. Então, se ele coloca a data todos os dias na lousa, a professora da sala de recursos, ela já pode providenciar a impressão dessa data e só o lugar do número para esse aluno colocar o número lá, ou com velcro, tá? Então, aí ele tem lá todos os números de 1 a 31 do mês, né? E tem no velcro. Então, qualquer movimento do aluno próximo ali, ele desenvolveu uma autonomia e ele tem acesso a escrever da maneira não convencional a data, tá? Junto com os alunos da sua série, tá bom? O apoio de livre caderno, no próximo slide eu mostro as sílabas e letras imantadas, tá? Para resposta de leitura escrita. Então, se o professor precisa, né,
que ele leia ou que ele sondar dele, né? Se ele está conseguindo ler, se ele consegue reconhecer a sílaba, se ele consegue reconhecer a letra e tudo. Então, aí eu confeccionei algumas letras e sílabas em EVA, plastifiquei, porque o PC e alguns alunos nessas características têm uma celorreia excessiva, então, para não acontecer de manchar o material e eles se sentirem constrangidos, então a gente plastifica, porque é mais fácil a higienização e tudo, e eles conseguem manipular. Então, para aquele que, no caso, consiga colocar, eu pergunto para ele, qual que é a sílaba da pipa ou do sapo, tal, e aí ele pode me dar a resposta olhando. Se ele mexer os olhinhos, ele pode olhar para aquela sílaba que eu queria a resposta, correta ou não, tá bom? Ali do outro lado eu coloco o material para contagem. Michele, tá? E todo recurso Michele, só uma ser... pergunta, por favor, antes de você continuar a sua explicação. Tem uma professora, deixa eu ver aqui o nome dela, Alzira Maria. Ela pergunta se o estudante não apresenta linguagem ou comunicação. Se é por isso que você está trabalhando essa questão da comunicação alternativa. Ele apresenta ou não? Na maioria das vezes, Alzira, a paralisia cerebral, ela vem com comprometimento da fala. Por isso que mais para frente, os próximos slides, eu vou mostrar a comunicação aumentativa alternativa. Porque é uma forma dele comunicar de maneira não convencional. Nós vamos ver que nós vamos dar voz a esse aluno, tá bom? Então, os próximos slides eu falo mais sobre isso. No número em EVA, que é o número propriamente dito, né? E ele vai contar com os palitinhos dele, 2 mais 4, tá? E aí ele vai ter a resposta, e tá lá a resposta do lado, quanto que deu, sabe? E ele olha para o número propriamente confeccionado. É muito importante, né? Antes eu estava falando isso, que o recurso seja testado. Isso é muito importante. Por que eu fui até a casa do Henrique? Porque não é devido a ele ter a deficiência, ter uma síndrome degenerativa e tudo mais, e estar quadriplégico, e não, eu sabia que ele não tinha o cognitivo, ele tinha o cognitivo preservado e tudo, mas não adiantava se eu não o conhecesse e ver as suas reais necessidades. Por isso que eu preciso conhecer o meu aluno. Eu estou dando algumas dicas para vocês do que pode ajudar na intervenção. Mas vocês, na hora que estiverem junto com o aluno, vocês têm essas ideias e vê o que realmente funciona, tá bom? Para aquele aluno propriamente dito. Aí depois, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês que esse aluno que vai aparecer aí, ele não tem apreensão palmar, ele não tem apreensão de pinça, ele vai ter apreensão palmar. Então, eu catei naquelas madeireiras, sabe, resto de toquinho de madeira, e coloquei as sílabas para montar palavras, ele estava nessa fase, nesse momento, e aí ele consegue pegar, com a mão, ele consegue pegar e montar no quadro, no caderno amadeirado que eu coloquei para ele. Vocês estão vendo? Então, ele consegue colocar as sílabas, e formar as palavras e dar a resposta que eu precisava. Todos eles não falam de maneira convencional. O PC, o paralisado cerebral, muitas vezes a lesão vem junto à fala. A acuidade visual vem comprometida também, por isso a ampliação, vocês vão ver na outra foto, que está aqui, usando a prancha, né, que eu coloquei o velcro para ele colar. Esse aluno, ele já não faz a pinça nem palmar, mas ele consegue entre os 2 dedinhos, assim, ele consegue entre os 2 dedinhos colocar, entre os 2 dedinhos ele consegue fixar na prancha. Então, ele consegue dar a resposta lá, o 10, o 8, o 18, ele pega com os 2 dedinhos e consegue dar a resposta. É uma prancha comum que eu coloquei o velcro e número impresso na impressora normal, um número normal, e passei ao papel contact por causa da higienização, por causa da celorreia, tá bom? Aí mostra a placa tanto na posição, né, na frente dele como caderno, e também na posição deitada, para ele poder dar a resposta para mim, pelo que eu precisava, tá bom?
a placa com velcro, né, que eu mostrei para vocês, e os números impressos, para eles poderem dar a resposta que precisa. No outro slide, eu falo da adequação desses materiais, porque é necessário que a gente perceba, se vocês perceberem a primeira foto, o aluno ele usa um lápis comprado no mercado, Jumbo, então é um lápis triangular, que ele consegue pegar, porque ele é um pouco mais grossinho do que o lápis convencional. Então, ele consegue, com apreensão palmar, escrever e marcar. Esse aluno não vai copiar da lousa. Nenhum desses alunos, eles conseguem copiar da lousa. Mas se você preparar a atividade sempre pensando nas sentenças, ele vai dar a resposta que você precisa. Ok? Então, nesse caso, ele usa a mão que é boa, né? Apreensão aqui, e segura o lápis e marca a resposta correta. Esse lápis é comprado no mercado, chama lápis Jumbo, tá? No caso do outro aluno do lado, ele é uma formação congênita, né? Nasceu assim, com os membros encurtados, com uma formação nos dedinhos, nas pernas. Então, ele consegue, com lápis engrossado, colocar entre um dedo e outro lápis, e aqui ele fecha e consegue marcar. Ele tem esse dedo com autonomia, tá? Com autonomia. Os outros dedos estão lá, mas esse com autonomia. Então, ele consegue escrever. E para o caderno não ficar dançando, eu coloquei aquela presilha, mas você pode utilizar a fita adesiva, sem problema nenhum, colocar a fita adesiva no caderno para que esse caderno não fique dançando na hora que ele vem, porque eles fazem muita força, né? É uma força para eles poderem estar executando a atividade. Então, se o caderno ficar se movendo, eles não conseguem, seria mais um problema a ser vencido. Então, a gente usa fita adesiva, tá bom? Para quem não tem a presilha, pode utilizar a fita adesiva. Do outro lado, nós vamos falar de um quadriplégico, tá? Eu uso a presilha, o apoio de livre caderno que eu mostrei para vocês, só que não imantado nessa atividade, e ele tem um caderno sempre na horizontal. E o caderno, olha, ó, ele engrossado com EVA, ele consegue marcar. E ele tem a quadriplegia espástica. E muitas vezes ele entra em padrão, mas ele consegue marcar, tá? No caderno aí mostra ele, ó, prestando atenção, mordendo o lábiozinho, dando uma força e tentando marcar a resposta correta da atividade. São atividades da própria sala de aula e que muitas vezes o professor não sabe como desenvolver com esse aluno, e aí envia para a sala de recurso, a gente adapta o material, mostra, professor, como esse aluno dá a resposta, como que esse aluno tem acesso, que assim ele vai conseguir fazer aquela atividade. Então, esse feedback, essa troca entre professor sala de recurso e professor ensino regular é importantíssimo. Legal, Michele. Olha, acho que suas explicações estão sendo excelentes até o momento, mas nós estamos recebendo aqui algumas dúvidas no chat de professores querendo entender de que forma eles podem realizar essas adaptações / flexibilizações. É importante salientar que uma das perguntas aqui é um estudante que possui deficiência auditiva e também apresenta a encefalopatia crônica não progressiva, que é a paralisia cerebral. Eles pedem sugestões de adaptação. Então, é importante lembrar que na nossa formação passada, nós tivemos uma formação com a professora Doane, que fala muito sobre as questões do atendimento aos estudantes com deficiência auditiva. E hoje nós temos agora o prazer de receber a professora Michele e também ser presenteado com tantas informações a nível de como trabalhar com esses estudantes nas salas, tanto de recurso quanto nas salas regulares. É importante, a Michele vem salientando isso desde o começo da sua apresentação, que é importante a gente reconhecer cada estudante como único, né, e trabalhar de acordo com as suas especificidades. Então, acho que se juntar a TPC da semana passada, mais da semana retrasada, né, de 15 dias atrás, com a apresentação de hoje, os professores vão conseguir organizar insumos suficientes para poder direcionar as atividades específicas para cada um desses estudantes. Então, é importante, antes de qualquer coisa, a gente avaliar o estudante e verificar quais são as possibilidades e potencialidades para poder aí organizar as nossas atividades. Então, obrigado, professores, pelas interações e, mais uma vez, obrigado, Michele, pelas suas explicações. Pode continuar, a palavra é sua. Gente, cada estudante é um.
eu preciso sentar do lado dele e olhar para ele e ver o que ele precisa. Eu falei desde o começo, o que ele não sabe está no laudo. Está lá, no laudo, na hora que ele entra na escola. Mas o que ele tem de bom? O que ele consegue fazer? São vocês que vão poder olhar para ele, perceber onde ele consegue ter mais autonomia. Esse aluno que eu cito aqui, que é o Breno, na atividade que tem o engrossador de lápis e tudo com EVA que eu engrosso para ele veio para a minha sala de recurso, eu estava de licença maternidade, e a professora que estava me substituindo na época, ela falou assim para mim, ela falou, Michele, corre aqui, porque ele não consegue fazer atividade e tudo. E eu cheguei lá, eu fui olhar para ele, e vi que ele não mexia nada mesmo, nada. E entrava em padrão, mais ansioso ainda, porque juntava a ansiedade da professora, mais a ansiedade dele, e ele ficava todo rígido. E aí eu fui conversar com ele, né? Coisas que não tinha nada a ver com a escola, ele tinha 6 aninhos e tudo. Então, na hora, eu não tive a resposta, mas na hora que eu fui sair, ele me catou pelo pezinho e me segurou. Aí eu falei, tá aí a resposta. Ele consegue mexer o pezinho. Então, quer dizer, é no pezinho que nós vamos investir e tudo. E eu vou mostrar para vocês depois a atividade dele fazendo com o pezinho. A coisa mais linda. E o do lado, aqui ainda, naquele slide ainda, adequação dos materiais, nós vamos ver esse aluno com uma formação congênita usando a tesoura adaptada. Essa tesoura, você pode pegar qualquer tesoura e passar como que chama? É um araminho que é passado e revestir com EVA. E aí, ele, com o mínimo de coordenação, ele faz isso, ó. Se ele consegue pegar só com os 2 dedinhos, se ele consegue pegar com os 3 dedinhos, ele abre, ele fecha. São alguns materiais que dão autonomia para o aluno fazer, né? Às vezes, para nós falar, uma tesoura, eu corto rapidinho para ele, mas ele pode fazer, tá? Então, se a gente pode fazer com que ele dá essa possibilidade de acessibilidade a ele, nós vamos dar, né? Principalmente nesses materiais escolares que ele usa diariamente. Tá bom? Aí eu mostro o Brian cortando, né? Para trabalhar a coordenação motora e tudo usando a tesoura adaptada, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho de adaptação arquitetônica que o Cauê já falou para nós, né? E que é muito importante. Então, esse banheiro é adaptado. Então, eu tenho um aluno com deficiência física na minha escola, eu preciso dar acesso a ele. Ele tem que ter acesso aos pavimentos da escola, a biblioteca, a sala de recursos. Então, aí eu coloco a porta mais larga, tá bom? Eu coloco a fotinha do papagaio, porque o papagaio ajuda bastante. Mesmo tetraplégico, espástico, quadriplégico, espástico, consegue utilizar com ajuda o papagaio. Esse aluno, ele ficava de pé e com o ajudante colocava o papagaio para ele fazer xixi. Ele conseguia, com o cuidador, ter uma autonomia dentro das atividades da vida diária. E aí o papagaio que a cuidadora conseguiu aplicar com ele já conseguiu, já deu dica para a mãe utilizar em casa, que a mãe pegava no colo para poder colocar no vaso. Quer dizer, são alguns acessos tão importantes e que o Jefferson citou, que são direitos desses alunos, tá? Essas adaptações arquitetônicas, elas devem estar preparadas em todo o ambiente para receber esse aluno, e em todos os lugares, não só na escola, né? Bom, depois eu vou falar dos recursos tecnológicos, tá bom? Que é o próximo slide. Nós vamos ver o roller mouse, que como o aluno tem pouca mobilidade, mas ele é um rolo, então o roller mouse funciona como mouse, tá? Então ele consegue rolar para cima e para baixo, e na hora que do lado onde ele está segurando, é onde ele bate, que é o clique do mouse, tá bom? Então, a gente consegue isso com a verba que o Jefferson disse para nós, né? Que toda a escola está tendo e tudo, a adaptar para que esse aluno possa ter acesso à atividade, porque aí o professor ele pode colocar a atividade de sentença no próprio computador e o aluno com o roller mouse
dar a resposta que precisa. Aqui também nós temos tanto a colmeia, eu até trouxe para poder mostrar, mas acho que aí também vocês vão ver na foto, a colmeia, que a gente coloca, ela parece uma colmeia mesmo, ó, e a gente coloca sobre o teclado. Por que a gente coloca sobre o teclado? Ó, para que o aluno, com o mínimo de possibilidade, bem comprometido, ele consiga segurar o apoio facilitador de punho e polegar, ele consegue, ó. E aí ele não clica na outra letra que está do lado, porque a colmeia impede, ó. Então, por mais que até ele fazer esse movimento, conseguir chegar lá, né, naquela letrinha, se não tiver a colmeia, ele vai apertar um monte de outras letrinhas juntas. Então, a colmeia para o teclado, para esses alunos comprometidos, é muito importante. Nós também temos o teclado aumentado, né? Essas letras todas você pode fazer em papel, em EVA ou em cartolina e colocar a letra maior para ele identificar. Muitos PCs, muitos alunos com deficiência, com a paralisia cerebral, eles têm a acuidade visual diminuída. Então, ele precisa da ampliação, tá? Não é que ele é baixa visão, é devido à paralisia cerebral, tá? Então, colocando as letrinhas um pouco maior, ele vai conseguir, se ele não tiver tanta dificuldade nas mãos, né? Clicar, enxergar que letra é e clicar para executar a atividade, tá? E aí eu mostro para vocês no slide o Breno com o pezinho. Aí eu peguei o mouse, passei fita adesiva, colei mesmo fita adesiva, aquela fita branca, o mouse, para ele poder não ficar derrapando com o pezinho, e ele clicava com o pezinho direito e esquerdo, para ele poder participar da atividade. Com o pezinho, ó. Olha que bonitinho. E o de baixo é aquela própria ponteira de cabeça, né, comprado no mercado, que aí é um aluno aqui que ele não tem, às vezes, o controle da cabeça, mas ele consegue aqui, né, se identificar e dar a resposta que o professor precisa. Com a colmeia de teclado e com o teclado, ele consegue dar a resposta que o professor precisa, ok? Que é a ponteira de cabeça, tá? O facilitador de punho e polegar, por exemplo, na diretoria mesmo, nós temos na sala de recursos, na diretoria de ensino, né, na educação especial. Então, sempre que há algum aluno que precisa, esses materiais estão disponíveis, tá, para esses alunos. Então, esse facilitador de punho e polegar é muito importante. A todos aqueles alunos que eu mostrei para vocês, ele é flexível, ó. Então, todos aqueles alunos que eu mostrei para vocês, às vezes, se você flexionar ele aqui, ó, com o mínimo que ele tem de movimento, ele consegue clicar. E aqui você pode colocar o lápis, você pode colocar a caneta, você pode colocar o que você quiser. E ele marcar o que ele precisa, tá bom? Aí vem as atividades, eu mostrei algumas atividades já no ATPC passado, que a gente falou só sobre currículo, e então eu falo para vocês que esse muito comprometido numa atividade de leitura, onde eu quero saber, né, assinalar os personagens da história, então ele com o mínimo de autonomia que ele consiga desenvolver, ele consegue marcar, tá? Tanto com o facilitador tanto de punho e polegar, quanto com o lápis adaptado, tá bom? Ou engrossado com EVA, ou engrossado com fita adesiva, tá bom? Ou o próprio comprado no mercado. Ele consegue fazer esse movimento. Por isso que é tão importante que as atividades sejam confeccionadas previamente, tá bom? Então, eu vou trabalhar com a turma 10 atividades sobre leitura e interpretação de texto. Com o deficiente físico, eu vou trabalhar uma atividade. Então, eu vejo qual que é a mais importante,
qual que deve realmente, que contempla todas as habilidades que eu estou querendo, o objetivo que eu estou querendo com aquele tema específico na disciplina, na minha disciplina, e aí eu preparo uma atividade para que ele possa fazer uma, duas atividades, tá bom? Porque eles demandam um esforço muito grande fisicamente. Vocês podem perceber que na maioria das atividades eles estão mordendo lá o vizinho para tentar ir lá e marcar. Então, imagina quando, né, se é dado a eles, por exemplo, para copiar uma da lousa, ele não vai fazer isso. E aí, às vezes, ele acaba sendo taxado como não consegue, ele não faz nada, mas não é, porque não deu o acesso correto para que ele possa desenvolver, tá bom? Então, as atividades em sentenças para deficiência física, PC, tá? Todos esses alunos que eu venho apresentando até aqui é essencial e primordial, tá? Aí eu mostro a segunda atividade, que ainda falando da cigarra, o tempo que acontece a história. Aí ele vai marcar. Vocês estão percebendo que é tudo de marcar? Tudo de marcar. Tá pronto a atividade, ele vai lá e vai falar em que tempo que acontece. É no frio, é no outono, é no inverno, é na primavera, tá bom? E em que espaço a história acontece? É na cidade? É na floresta? Então, ele vai marcar do mesmo jeito, tá bom? O uso do mobiliário adequado. O mobiliário para deficiência física também, para o PC, né? Quando eu falo deficiência física, eu englobo todos. É muito importante, porque eles precisam estar bem posicionados. Por isso, a importância do profissional de atendimento escolar, do antigo cuidador, estar do lado dele. Porque eles caem, né? E se ele não estiver bem posicionado, ele não vai conseguir realizar a atividade. Então, nós temos que ver se a atividade está certinha, está no campo visual dele, né? Se ele está usando a presilha ou se ele está usando a fita adesiva na mesa, tá? E se ele está bem posicionado. Nesse caso aqui, eu catei um monte de livros que não usavam, que já estava para jogar, para descarte, e coloquei, tipo como se fosse um papel de presente, né? Um celofane, amarrei, passei fita para ele ter apoio para os pezinhos, para o pezinho dele não ficar balançando, né? Para ele ter o apoio de pé e ficar bem posicionado, porque sem apoio de pé ele fica dançando, né? Ele não fica bem posicionado. Então, tendo o apoio de pé, que muitas vezes não tem para comprar no mercado, viu, gente? Até com o pezinho certinho. Mas nesse caso a gente não tem, a gente pode pegar os livros que não são utilizados, encapar, fazer um bloquinho na altura do pezinho da criança e tudo para ele poder responder. Ele, apesar dele ser apenas paraplégico, o movimento das mãos dele não tem força. Ele é bem fraquinho, ele tem aquela flacidez, os membros superiores são flácidos, então ele não tem a força para a escrita, por isso que ele precisa das letras. Aí no caso ele estava fazendo o nome dele, e aí eu dei uma plaquinha com o nome escrito e as letrinhas para ele formar o nome dele. Aí ele consegue pegar com o dedinho, tá vendo? Ele consegue pegar com o dedinho e levar até lá, mas sem essa adaptação ele não conseguiria, tá? Ele não consegue escrever o próprio nome, tá? A outra eu mostro é a mesa recortada, tá? Para deficiência física. Essa mesa recortada, ela vem com todo uma madeira em torno. Por quê? Porque principalmente o espástico, ou no movimento mais rígido, o caderno cai, o lápis cai. E essa proteção de madeira ajuda com que não os materiais dele se mantenham sobre a mesa, tá bom? A outra foto seria a leitura de um livro, com uma mesa que já levanta. Aí nessa mesa é um pouco mais cara, mas ela é adaptada, entra a cadeira de roda, vocês estão vendo? Todas elas entram, mas essa você veste a cadeira de roda nela. Você coloca dentro a cadeira de roda, onde ele for, ele pode levar a mesa dele. E aí na hora da escrita, ela ergue e ela forma aquela prancha, igual um apoio de livro e caderno que eu mostrei para vocês, tá bom? Ela forma um apoio, então ele não precisa desse externo, ele já vem na mesa dele, tá bom? E coloca na cadeira de rodas, onde tem o apoio para as mãos, ali veste a mesa, tá bom? E ali ele estava lendo um livro na altura dos olhos dele, tá? Os
materiais, a adequação, mais ainda, né? Aqui eu cito alguns para leitura, para a gente avaliar a leitura, para a gente avaliar a escrita. Nesse caso aí, ele está colocando em ordem um texto. Então, ele já avançou, ele já consegue identificar a letra, já consegue identificar a sílaba, já está na leitura. Mas que nível de leitura ele está? Qual conhecimento ele tem? Se eu não tiver confeccionado essa atividade, eu não saberia que ele já consegue colocar, inclusive, o texto na ordem correta, na sequência de fatos. Então, é uma frase do texto colocada em EVA, tá? E plastificado sempre com contact por causa da celorreia. Então, quer dizer, ele consegue, com a mãozinha, colocar na ordem correta, né? Mas copiar o texto ele não consegue, tá? Então, se eu dependesse da cópia, eu não conseguiria, tá bom? Bom, o outro é o Breno também com o pezinho, a outra foto. Ele com o pezinho formando sílabas, tá? Que é tão importante. Ele com o pezinho formando sílabas, que é onde ele tinha autonomia. Por isso que é tão importante enxergar a necessidade do meu aluno, né? E depois é uma placa que eu peguei de imã de geladeira, plastifiquei e coloquei uma caixa cheia de letras, sílabas e tudo para ele, que ele consegue, porque com mínimo de esforço, a hora que ele chega próximo do ímã, ele solta, o ímã cola. Então, ele não precisa ir até lá, porque ele tem essa dificuldade, ele é quadriplégico, né? Então, na hora que ele chega próximo do ímã, aqui na letrinha, tendo o ímã, ou a sílaba tendo o ímã, ou a frase tendo o ímã, ele chega próximo e cola, tá bom? E aí a gente tem a resposta que precisa. O outro também é a ponteira da cabeça, que aí nesse caso não mexe, né? Nenhum membro, mas consegue ter o controle da cabeça para poder dar as respostas que precisa. Então, junto com, aí nesse caso, são cartões com as respostas que eu precisava, para ele montar e dar a resposta para mim. Então, tá na testa, e aí ele move o que ele precisa. Tá bom? Para dar resposta à nossa necessidade. Todos esses instrumentais, todos esses recursos, essas possibilidades de intervenção, são dicas, abre-se um leque para vocês, tá? Todos esses recursos só fazem sentido se eles estiverem na sala de aula, tá bom? E porque o aluno, ele fica mais tempo na sala de aula do que na sala de recursos. Então, quando eu confecciono um recurso e eu percebo que dá certo, eu devo, sim, no ATPC, apresentar para os professores dele e falar, olha, assim comigo dá certo, esse recurso está dando certo comigo lá na sala de recursos. Então, quer dizer, conversar com os professores, dar esse feedback, essa troca, tão importante para que os professores possam dar continuidade nesse trabalho. E entender que os nossos alunos, né, o público-alvo da educação especial, os nossos alunos com deficientes, eles têm muito potencial. Só que nós precisamos dar acesso para que eles consigam demonstrar que conseguem, né? Senão ele vai ficar ali no cantinho dele quieto, todo espaço, e cheio de potencial a ser desenvolvido. Bom, no próximo slide, eu mostro para vocês que é uma tabela que ele tenta, olha a dificuldade dele, ó, tá vendo? Eu fiz uma tabela em EVA e ele ia colocando, né? Quem comprou mais frutas, quem comprou menos frutas, então o A, B, C e D. E depois eu ia fazendo as comparações. Comprou mais, comprou menos, onde tem mais, onde tem menos. Então, quer dizer, ele colocando com o EVA, que ele consegue com o EVA pegar os dedinhos e colocar na tabela, tá bom? E ele ter acesso a esse gráfico que é tão importante, né? Aí nós vamos falar um pouquinho do que a Alzira falou lá para nós, né? Eu acho que eu me mexo bastante e eu estou atrapalhando a intérprete aqui. Deixa eu chegar para cá. Peraí, pronto. Aí, nós vamos falar de comunicação aumentativa alternativa. Ela fala... Por que é... Para quem você quer enviar? Peraí, que o meu celular viveu aqui. Pronto. É o seguinte... Quando eu falo de comunicação aumentativa alternativa, eu falo de algo não convencional. Eu vou dar acesso de fala a alguém.
O PC, o aluno com paralisia cerebral, na maioria das vezes, ele vem com comprometimento de fala. Ele não consegue falar. E não falo só dele, não. Há várias pesquisas na área da comunicação alternativa que que ajuda a deficiente intelectual, que auxilia na questão da leitura e da escrita. Por quê? Porque ela é dotada de desenhos, de figuras. Então, o aluno ele pode ter acesso não só à palavra, mas à imagem em si. Então, essa comunicação ela é importante para os nossos alunos PCs, por quê? Você coloca na mesa dele. Se ele quer ir ao banheiro, ele pega a plaquinha de banheiro e mostra. Se ele quer beber água, ou ele aponta alguma coisa e ele aponta que ele quer beber água. Quer dizer, é dar voz, né? Não convencional a ele, tá? No próximo slide, eu trago o aluno de atendimento domiciliar, usando a comunicação alternativa, justamente para a escolha, com a placa de apoio de livre caderno, e ele mostrando, né, olha, nós vamos fazer continha, ou nós vamos ler uma revista, e tudo, né? Então, quer dizer, nesse momento, o que está acontecendo dentro da sala de aula? Ele pode olhar, percebe que ele está olhando para a figura. Então, ele consegue dizer ao professor o que ele está sentindo ou o que ele quer naquele momento, tá bom? Do lado, aí eu coloquei professora, canetinha, né? Muito. Então, tem figura para todos, tem imagem para todos os adjetivos, pronomes, substantivos, verbos, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, vocês vão ver. A pasta de comunicação que é individual. Então, quando eu falo de comunicação alternativa, eu falo também de pasta. A pasta é individual. Então, essa pasta desse aluno, ele vai colocar lá o que ele gosta, o que ele não gosta, ele coloca, ele gosta de comer, qual time que ele torce, tá entendendo? Então, quer dizer, a pasta é uma forma dele dizer o que é dele, o que ele gosta, o que ele não gosta. E na hora que ele vai falar com alguém, ele pega a pasta e ele mostra. Banheiro, água, entendeu? Ele não fala, mas ele mostra. Abre a pasta, pode perceber que a pasta é engrossada no nível dele. E ele passa a pasta. E ele mostra para o professor o que ele quer naquele momento, tá bom? E também nós temos a placa de comunicação, que é uma placa de Alcatex, que eu peguei, assim, e coloquei velcro, e aí tem as atividades, você pegou a ponteira na cabeça, pegou o pincel, qual tinta você vai querer usar, azul, amarela ou a rosa, sabe? Então, quer dizer, você dá a oportunidade do aluno que não consegue falar convencionalmente de dizer, de se expressar, tá? E aí tem algumas atividades da comunicação alternativa. Aqui eu trago já no primeiro slide, eu coloco até o site, que é de tecnologia assistiva, para vocês poderem depois ter acesso, se alguém quiser trabalhar com esse tipo de comunicação. Tem o pronome, tem o verbo, tem o substantivo, tá? Então, tem várias imagens, tá? É o próximo, isso. Então, aqui, é www.assistiva.com.br. São tecnologias assistivas que ajudam não só o PC, tá? Ou aquele comprometimento físico, mas também os outros alunos. Nós temos também as atividades, que é o próximo slide, que eu mostro, aponte os animais, e aí tem a imagem certinha de cada um, e aí o aluno pode apontar com qualquer, né, o máximo de comprometimento que ele tem, ele pode apontar, tá? E aponte os vegetais, que é o outro, que ele pode também apontar, riscar, com um comprometimento, com um simples movimento, apontar ou riscar aquilo que ele quer dizer naquele momento ou nos dar resposta para nós como professores. Aí eu chamo a vocês para uma mensagem final, que é um vídeo que fala um pouquinho da deficiência física e dessa pessoa tão linda que vocês vão ouvir agora. O termo mais correto para caracterizar a pessoa que nasce com alguma deficiência ou que adquire a pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes
gosto da deficiência. Eu sempre preferi que me chamassem de deficiente. Porque não é afronta. Essa é uma característica, não é uma condição pra mim. Eu não sou condicionada a ter alguma coisa. Eu simplesmente tenho. A deficiência é dádiva. Pra mim é uma dádiva. Não é algo que me veio por acidente. Não existe acidente. É assim que vem. É assim que está presente no meu corpo. E não é por isso que eu sou uma pessoa mais ou menos evoluída. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. E a gente está aqui nesse mundo por um motivo. E esse motivo é aprender e ensinar. Aprender consigo e com os outros e ensinar para si e para o outro. Creio que é esse o sentido de estarmos aqui. Se estamos aqui e não aprendemos conosco, de que adianta estarmos aqui? A deficiência não é um mal, é simplesmente uma característica. Qualquer um pode nascer com deficiência ou ficar com alguma deficiência. Tudo bem ou tudo mal vem do que você faz com o que você tem. O que você tem é o que você tem, não importa. Agora, o que você faz com o que você tem é o que vai definir se o que você tem é bom ou se o que você tem é ruim. Eu amo ser deficiente. Eu tenho muita orgulho disso. E você? Tem orgulho de quem é? Beijo, gente. Michele, que vídeo lindo, que apresentação fantástica. Quero te agradecer aqui. Mas antes da gente finalizar, quero chamar o Cauê para falar as últimas palavras dele, se despedir aí dos nossos professores e deixar alguma mensagem que ele queira de incentivo, de valorização, o que ele quiser dizer para os nossos professores. Cauê, a palavra é sua. Nossa, que responsabilidade depois do manifesto tão legal que essa menina fez, né? Bem, eu queria deixar aquele recado que eu dei durante a minha fala, que é se desafiem os seus alunos a estarem se desenvolvendo, acreditem neles, e não pode eles de tentarem, de estarem se desafiando, de se experimentando. Queria deixar vocês à vontade para estar procurando novamente os Ronins ou outros, até depoimentos dos Ronins. A gente tem muita gente legal lá que pode dar o seu depoimento. E é isso, queria agradecer também a professora Michele pelo convite e agradecer a todos vocês pela oportunidade. Eu também aprendi bastante hoje aqui. Nós, deficientes, também temos muito a aprender sobre deficiência. Que legal, Cauê. Nós que te agradecemos pela sua participação na manhã de hoje nessa formação. Sua participação foi muito importante e evidenciou a prática das pessoas com deficiência e que elas são capazes de fazer, sem a gente precisar usar o termo capacitismo ou outros termos que inferiorizem pessoas com deficiência, assim como você. Obrigado pela sua empresa e também por ter autorizado você a participar dessa formação junto conosco. Michele, também quero te agradecer, agradecer ao dirigente, né, a dirigente Magda da diretoria de Limeira, a supervisora e a você, como sempre, excelente explicação. É também importante salientar que você fez uma apresentação para os professores das disciplinas regulares no dia 29 de setembro, então eu vou deixar isso também aqui registrado para os professores da educação especial que evidenciaram a importância dessa sua participação aqui na manhã de hoje. Se você quiser também deixar o recado para os professores e para as pessoas que nos assistem, vou te agradecer imensamente. Eu vou terminar
lendo uma frase. Pode ser? Perfeito. Então vamos lá. Toquei em você e te senti tão perto. Já não estava tão distante quanto eu imaginava. Olhei para você como nunca havia feito antes e te percebi tão forte, tão capaz, apesar da aparência frágil e desprotegida. Te segurei em minhas mãos e me senti tão frágil diante da tua grandeza e descobri por que te chamam de especial. Especial é o desejo de viver que vejo em teus olhos. É a melodia da esperança que ouço em tua voz. Especial é a forma como encaro os desafios da vida. Hoje já não olho com pena, com medo, com indiferença. Hoje não apenas te olho, mas te enxergo em toda a tua essência, porque assim você me ensinou. Me ensinou a enxergar a beleza da alma, a ouvir além do que os teus gestos comprometidos conseguem transmitir. Com você aprendi que sou responsável não apenas pelo que faço, mas também pelo que deixo de fazer. Com você aprendi muito mais do que aceitar a diferença. Aprendi a respeitá-la e a enxergar a beleza que existe em sermos diferentes. Especial. Especial é esse sentimento que você me ajudou a descobrir. Um amor paciente, benigno, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que jamais acaba. Um amor que nos torna tão especiais. Um beijo no coração de vocês. Espero que tenha sido tão enriquecedor como foi para mim. A educação especial para mim é música. É olhar para o outro, enxergar no outro a potencialidade que existe. E existe sim. E nós, como professores, podemos mudar esse olhar, às vezes tão característico, às vezes tão externo, e olhar para o que ele precisa, para aquilo que ele é e ele dá conta de fazer. E nisso nós somos especialistas, que possamos ser especiais como eles são, cheios de potenciais. Que mensagem linda para a gente encerrar essa manhã de formação e também as ATPCs de Educação Especial, que daqui 15 dias serão apresentadas as novas modalidades de apresentação para o ano de 2022. Então, pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer a minha parceira Vivian, que esteve aqui na manhã de hoje, agradecer esses 6 meses que nós tivemos aí de ATPC, que vocês nos acompanharam, foram 6 meses de muita aprendizagem, e esperem coisas novas e boas para a formação de vocês para o ano de 2022. Um ótimo Natal, um excelente Ano Novo, e a gente se encontra aqui em 2022. Um beijo a todos, Michele, obrigado, Cauê, obrigado, e até logo. Bom dia tchau, a todos. pessoal.